Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai ver hoje exercícios sobre os tópicos estudados anteriormente. Claro que os exemplos que a gente viu anteriormente foram uma introdução, então foram mais simples. Hoje os exercícios vão apresentar um grau de dificuldade um pouco maior, mas a gente vai fazer com calma, explicando passo a passo para que todo mundo consiga assimilar e aprender. A gente tem aqui uma soma e subtração de polinômios. Uma não, três. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez antes. Então, primeira coisa, a gente tem que apresentar essa resposta na forma reduzida. O enunciado está falando isso para a gente. Então, ficar bem atento para não deixar nenhum cálculo sem fazer. Depois, a gente tem expressões maiores, trinômios e tal. E por último, a gente tem frações. Então, toma muito cuidado com todas as partes. Primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, a gente vai multiplicar todo o nosso polinômio pelo sinal. Caso seja um sinal positivo, não vai mudar o sinal do polinômio. Caso seja um sinal de negativo, vai mudar todos os sinais do polinômio. Na letra A, então, primeira parte a gente só repete. X ao cubo menos 3 mais 5x ao quadrado. Segunda parte, a gente tem o sinal de positivo, então a gente também só repete isso. Menos 7x ao quadrado mais 11x ao cubo menos 2. Então, a primeira parte do exercício foi feita com sucesso. A nossa segunda parte, a gente vai fazer agrupando os termos semelhantes. Ou seja, a gente vai pegar primeiro tudo que tem x ao cubo, que é o 1x ao cubo e o 11x ao cubo. Vai agrupar os dois para ficar com 12x ao cubo. E fazer isso tudo. A parte do x ao quadrado, 5 menos 7, vai dar menos 2. Depois vai pegar a parte que tem x. Nesse caso específico, a gente não tem x, né? X elevado a 1. Então, a gente não precisa fazer. E por último, sempre a parte numérica. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, essa é a nossa resposta na forma reduzida. É isso que o exercício quer que a gente faça. Na letra B a gente tem muito parecido, só que agora a gente tem uma subtração de polinômios. Primeira parte a gente repete. Menos xy ao quadrado mais, menos 3xy ao quadrado mais 11x. A segunda parte a gente vê que ela está multiplicada por um sinal de negativo. Então, para esse sinal de negativo, a gente vai mudar todos os sinais do polinômio. O 12 estava positivo, fica negativo. O 21x estava negativo, fica positivo. O menos 5y ao quadrado estava negativo, vai ficar positivo. Então, primeira parte, manipulação de sinais. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes. O que a gente tem de semelhante aí? Apenas o 11x e o 21x. 3xy ao quadrado, 11x, menos 12, mais 21x, mais 5y ao quadrado. Apesar de muitos termos, só os que têm x são semelhantes. Os outros têm partes literais diferentes. Esse aqui tem xy e esse aqui tem xy. Só que aqui o y está ao quadrado e aqui quem está ao quadrado é o x. Não pode misturar então. Ficando com a resposta que a gente vê aqui. Por último, a gente tem um com fração. A gente vai fazer da mesma maneira. Primeira coisa é eliminar os parênteses. Então, repete a primeira parte. X ao cubo y sobre 2 menos 6y. Depois a gente tem um sinal de positivo multiplicando. Então não troca o sinal. Só troca o sinal quando for
negativo. Então, 5y menos xy, só que com x ao cubo. Essa parte é muito importante a gente ver, porque aqui a gente tem yx ao cubo e aqui x ao cubo y. Inverteu a posição do x com o y. Isso não tem problema nenhum, já que a gente viu que isso aí é uma multiplicação. Nas aulas anteriores a gente já viu isso, né? Então, são termos semelhantes. Só que como a gente tem a fração, é sempre interessante a gente tirar o MMC dela. Como só tem o 2, o MMC vai ser o próprio 2, gerando esse numerador aqui. A gente faz todos os cálculos no numerador, ficando com isso aqui. Menos x ao cubo y menos 2y sobre 2. O menos 2y a gente simplifica com o 2, ficando só com menos y. Beleza? Então, o segredo desse exercício é fazer com calma e com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Desejo a todos bons estudos.